Amém, graças e paz a todos. Boa noite, vamos orar para começar a nossa aula. Agradecer a Deus pela vida do pastor Marcos, tá? Obrigado. E a Cook Church pelo quadro. Deus abençoe vocês são top, gente. Vamos orar, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, te glorificamos, te exaltamos por essa noite. Esse dia qual é um presente que o Senhor nos deu, porque o nome já traz em si presente, é uma dádiva. E o privilégio é estarmos aqui sentados para aprender a Tua Palavra. Nos direciona de acordo com a Tua Palavra, abre o nosso entendimento, a revelação da mesma, nos revela o Teu Espírito por trás da letra, porque assim está escrito, que a Tua Palavra é Espírito e vida. Amém. Que a vida da Tua Palavra alcance a nossa vida e transforme pelo poder da mesma, porque a Tua Palavra não volta vazia. Ela realiza aquilo que foi designado. Em nome de Deus, prepara o nosso coração para a Tua Palavra. E todo inimigo, ó Pai, ladrão de palavra, caia por terra em nome de Jesus. Toda toxina que provoca o cansaço saia, para que nossa mente esteja cativa para aprender a Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Página de número 108. Enquanto alguns irmãos vão chegando, vamos ver se eu consigo chegar até 108. É 18 ou 102? 108, foi 18, 108. Você vai fazer uma árvore e ler isso tudo. O criacionismo é a evolução teísta. Localizaram? Fora as teorias acima que negam a doutrina bíblica da criação, temos essas duas abordagens que são compatíveis com a ideia da criação. A, criacionismo. Só um detalhe aqui, gente. O trabalho acerca do evolucionismo é para você ver o que a ciência ensina na escola. Tá? Para você ter uma noção, nós cremos piamente no criacionismo. Tá bom? A, criacionismo. O criacionismo pode ser direto ou progressivo. O criacionismo direto acredita que o homem foi criado por Deus, exatamente como está escrito, como está descrito em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Adão foi feito do pó da terra, em hebraico Bassar, e Eva da costela de Adão, mediante atos especiais de Deus. O criacionismo progressivo afirma que em Gênesis capítulo 1 registra, em linhas gerais, os atos criadores sucessivos de Deus. Esses atos vão desde o ato inicial, ex nihilo, Gênesis capítulo 1, versículo 1, até o surgimento do homem no capítulo 1, versículo número 27. Nós já lemos, mas vamos ler. Gênesis capítulo 1, versículo 1, depois 1, versículo 27. 1 de Gênesis, depois do capítulo 1, versículo de número 27. Essa expressão ex nihilo significa criar a partir do nada. Tá? O único que tem o poder para criar a partir do nada é Deus. Nenhum outro ser pode criar a partir do nada. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Acharam? Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora localize o versículo de número 27, no capítulo 1 de Gênesis. Diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Abra por favor em Jó. Abra por favor em Jó. Jó 26. Jó 26, do 7 ao 10.
Estilo arrebatamento, hein? Tá subindo, mas tá bom. Melhor que descer. Estilo arrebatamento. Deixa eu descer um pouquinho. Abrir aí, né? Eu não vi nesse. Acharam? Jó 26, do verso 7 ao 10. Deixa eu só dar o nome dessa expressão aqui. Em hebraico. Gênesis, Jó 26, 7. Acharam? Diz assim, ó. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. É como se Deus estivesse na parte mais alta, se contraído na parte mais alta, porque até para o nada existir, Deus teve que se concentrar todo no norte, para o nada passar a existir. Porque até o nada foi Deus que criou, porque Deus é tudo. O universo está se emancipando até o dia de hoje. Nenhum cientista consegue calcular a dimensão do céu. É Deus se estendendo sobre todo o universo. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada, prende as águas em densas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ela estende a sua nuvem. Marcou um limite à superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas. Postilo. Na próxima matéria de angiologia, você vai, não vou falar agora porque a gente vai deixar para a próxima matéria. Você vai ver que para cada natureza, Deus colocou um anjo ali. Tá? E esse anjo que se rebelou, são anjos das trevas, eles continuam exercendo domínio sobre aquela natureza. Tá? Exemplo, existe anjo do vento, existe anjo do sol, existe anjo para as estações, existe anjo do mar. Né? Então a gente vai entender mais sobre isso na próxima matéria de angiologia. Postilo. Passando por vários estágios, e cada estágio é visto como uma nova etapa da criação divina. O criacionismo progressivo reconhece... Onde que está? Não é 108? Vamos passar para 109 agora. 109 agora. Ah, já fez a... Reconhece certos movimentos evolutivos dentro de cada espécie principal. Página 109. Evolução teísta. A próxima matéria também está muito poderosa, porque se você vê o lado de algumas religiões, que a gente não pode mais falar mais o nome, você vai ver que eles sabem que existe anjos caídos da cachoeira, do cemitério, do mar. É fácil você entender. Quando dá dia 31 de dezembro, o que eles fazem? Eles vão para a beira de uma praia, pegam uma oferta e entrega para aquela divindade que automaticamente está no mar. Né? De forma grega, Poseidon, nós aqui entendemos como Iemanjá, só que isso aqui é muito espiritual, por quê? Porque eles sabem cada lugar que eles atuam. Tá? Isso aqui é muito poderoso. Por que poderoso que eu falo? Porque se a oferta é para o anjo da mata, anjo da cachoeira não recebe. E se a gente olhar a grosso modo, muitas das vezes eles são mais prudentes do que nós.
sabe? Para entregar para eles, eles entregam o melhor. E muitas vezes nós entregamos o pior para Deus. Tá? Eu falo isso por experiência própria, eu vim de lá. Quando eles pediam alguma oferta, era a cabra deles, era o bode deles, o galo tinha que ser deles, a galinha deles. Né? Uma galinha lá, hoje já está beirando quase uns 500 contos. Né? Que galinha é essa, né? Né? Enfim, né? Mas eles compram para poder entregar aquela divindade para receber algo. Né? E com Deus não é diferente. Tá? Deus que é o nosso melhor. Talvez isso possa chocar para vocês aqui, mas a escola do diabo foi no céu, gente. Ele era um anjo de luz, a escola dele foi no céu. Se ele trabalha com a entrega, quem dirá Deus, gente? Deus trabalha também com a nossa entrega. A pergunta fica aí aberta: como está a nossa entrega diante do altar de Deus? Acabou o teu glória. Vamos botar aqui, B, vamos lá, B, 109B. Evolução teísta. De acordo com esta posição, a evolução é uma explicação de como Deus operou na criação do mundo. Quanto ao surgimento do homem, pressupõe que um antropóide particular foi separado e elevado a um novo nível de percepção e de um relacionamento com Deus. Ao avaliar essas teorias, Bruce Milner declara que qualquer que seja a abordagem, nada deve colocar em dúvida a criação do nada, ex nihilo. É preciso pensar em termos de um ato criativo inicial, do nada, mesmo que esteja inclinado a aceitar o criacionismo progressivo ou a evolução teísta. Só um adendo aqui. Se Deus é capaz de criar as coisas a partir do nada, imagina o que Ele irá fazer com essas poucas coisas que você tem. Amém. Isso me faz lembrar aquele rapazinho que foi trago por André com 5 pães e 2 peixinhos. Eu acho que é muito interessante porque a pergunta de André é: o que é isso para tantos? Isso aqui já mexe muito comigo. Porque André está apontando alguém que tem pouco, mas tem. Porque a nossa problemática nos nossos dias odiernos é pessoas que não têm apontando pouco que alguém tem. Só que é pouco estando na tua mão. Quando se coloca na mão de Jesus, o milagre acontece. Tá? Então pega isso aqui é para alguém aqui. Pega isso aqui. Pode ser pouco nas tuas mãos, mas coloca na mão dele. E quer ver um adendo? Jesus pega o pouco, ele agradece primeiro. A pergunta é: você consegue agradecer com o pouco que tem? Ele pega e agradece o pouco, dando graças. Pai, te dou graças. Aí o que ele vai falar para o discípulo? Coloca o povo em ordem. Sabe o que eu aprendo aqui? Nessa aula, é que quem tem que colocar a vida em ordem sou eu. Para depois o milagre chegar na minha mão. O milagre talvez ainda não chegou, porque existem muitas coisas que eu tenho que colocar em ordem na minha vida. E enquanto não colocar em ordem, o milagre não chega. Já está na mão dele. Você precisa colocar em ordem para poder receber aquilo que está na mão dele. A pergunta é: você está pronto para aquilo que já está pronto? Vamos lá, 1.3. A natureza do homem segundo a Bíblia. De acordo com as Sagradas Escrituras, o homem possui dupla natureza. Ele é corpo físico e este corpo físico possui um espírito. Vamos ler? 1 Coríntios 2:11. Aleluia. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Acharam? Amém. Porque qual dos homens sabe as coisas de Deus? Aliás, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão
o Espírito de Deus. Agora, Tiago, capítulo 2, versículo de número 26. Tiago, capítulo 2, versículo de número 26. Tiago, capítulo 2, versículo de número 26. Assim que escreverem, Tiago, capítulo 2, versículo de número 26. Eu nem perguntei no texto que nós lemos de 1 Coríntios 2,11, porque é muito importante que o espírito do homem esteja com letra minúscula, tá? Porque não estou se referindo à pessoa do Espírito Santo. Amém? Amém. Tiago, capítulo 2, versículo de número 26. Escrito está: porque assim como o corpo sem o espírito está morto. Não está com letra minúscula aí? Sim. Sim. Porque é o espírito do homem, tá? Assim também a fé sem obras é morta. Só um adendo aqui. A fé ela não vem por conta das obras, mas a minha fé desperta as obras. Tá? Não é a obra que traz a fé, mas é a fé que desperta as obras. Porque todo crente precisa ter obras. Tá? Porque no dia do galardão, todas as suas obras irão passar pelo fogo. O que é palha vai embora, o que é feno vai embora. Mas se as suas obras forem prata e ouro, você recebe galardão. A pergunta é: como têm sido as suas obras? É para a gente poder pensar, isso é bom que a gente pensa. Ó, apostila. O homem foi formado do pó da terra, e assim o corpo humano é formado por material inorgânico, que recebeu um tratamento plástico de Deus, o Criador da terra. A palavra hebraica para formou é yetzer, que significa deu forma, modelou, ou seja, recebeu a ação de um artista plástico, que dá ao barro a forma que deseja. Isso aqui eu acho muito lindo, irmãos, porque você sabe que Eva foi tirada da costela de Adão, e Deus vai formar Eva. Eu vejo esses pormenores, me chamam muita atenção,
ainda que de forma indireta. Imagina Deus formando Eva. Imagina, na parte do abdômen, Deus colocando um útero, 9 centímetros de altura, 6 de largura, 3 de profundidade, dizendo, um dia o Criador vai estar dentro da criatura. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Porque Deus trabalhou nos seus mínimos detalhes para que o plano dele, para que o projeto dele tivesse êxito. Ô glória! Ô glória! Deus é tremendo, irmãos. Deus é tremendo. Prossigamos. No momento em que Deus criava o homem, o Criador já o preparava fisicamente para obedecer à vontade divina, tais como multiplicar-se, povoar a terra, dominar os peixes, aves e animais e temer. Aqui a palavra temer aqui no hebraico é respeitar a Deus. Porque o respeito se dá não só na presença de quem eu respeito. O respeito é muito mais valioso quando eu respeito na ausência daquele que não me vê. Exemplo. Eu tenho respeito com o meu departamento. Eu tenho respeito com a minha igreja. Eu respeitar o meu líder quando todo mundo me vê é uma coisa. O ponto X e o ponto máximo dessa máxima é eu respeitar o meu líder, honrar meu líder quando ninguém me vê. Aí que está a honra. Tá? E olhando nessa escrita aqui, eu preciso colocar algo aqui de muita importância, porque você sabe que Deus deu ordem ao homem. Quer ver? Abre comigo, por favor, Gênesis, capítulo de número 2. Versículo 15 e 16. Acharam? Diz assim, o versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis. E formou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda? Mas o que? De toda árvore? Você observou o que você leu? De todas as árvores do jardim, você tem que comer. Você, Adão, tem que comer livremente. Deus só colocou a exceção de uma, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tão pecado era de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, também era pecado de não comer de todas as árvores. Isso aqui é para você pensar. É um pedido de Deus? Opa, quem falou ordem? O pastor falou ordem. É um pedido ou uma ordem? Uma ordem. Não foi uma sugestão de Deus. Vocês têm que comer, se vocês sentirem vontade, de todas as árvores. Não. Era uma ordem. Vocês têm que comer de todas as árvores do jardim. Menos uma. Gente, isso aqui me faz pensar. Me faz pensar que Adão tinha contato com a árvore da vida. Antes da queda. Me faz pensar. Por quê? Porque a ordem de Deus é, vamos pegar a ordem, de toda árvore, aqui, ordem de Deus. Ordem de Deus. Tem caneta aqui? Alguém quer caneta? Isso aqui faz a gente pensar, gente. Ainda que a Bíblia não diga, eu posso pensar. Ainda que Adão recebeu uma ordem para comer de toda a árvore, é uma ordem. Toda árvore é uma ordem. Tá? Tão pecado era ele comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, como o pecado era se ele não comesse de toda a árvore.
Porque Deus nunca restringiu o homem de ter contato com a árvore da vida. Porque o plano de Deus sempre foi o homem viver eternamente. Por isso que lá em Romanos 8 diz que, primeiro, nos conheceu, depois nos predestinou, depois nos chamou, por Ele nos chamar, sabendo que a gente iria pecar, nos justificou e nos glorificou. Aleluia. Começamos em Deus e terminamos em Deus. Oh glória! Porque a tua essência é do Pai, a tua essência é de Deus. Por isso que pega uma planta, arranca da terra, a planta morta. Pega um peixe, tira da água, o peixe morre. E se afastar você de Deus, você também morre. Mas como você está enxertado nele, você tem vida abundante por meio de Cristo Jesus. Oh, glória! Deixa eu pontuar aqui outra coisa aqui, ó. Deixa eu olhar o verbo aqui. Assim como o pecado era comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, também era pecado não comer das outras árvores, porque era a ordem de Deus. De todas as árvores comerás livremente. Escreveram? Ó, lendo de novo. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, é uma ordem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, é uma ordem. Aí ele abre uma exceção para uma árvore só. Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deixa eu só botar conhecimento aqui, deixa eu botar ciência aqui também, para poder... Essa árvore da vida ela estava no centro do jardim, porque ela apontava para Cristo. Cristo é o centro da vida. Vamos lá, apostila. Retomamos a leitura. E assim o Criador já colocou no corpo humano tudo o que seria necessário para cumprir os ideais divinos. Pois o homem, para se multiplicar, necessita primeiro de possuir desejo sexual, e depois prazer sexual,
e depois o sêmen, né, que é a semente, tal, para fecundar o óvulo da mulher, para que enfim possa ter o filho. E assim acontece com tudo que o homem possui. E tudo isto foi previsto. Em nada o Criador falhou. Não houve testes, não houve cobaia. O primeiro homem já era dotado de tudo aquilo que Deus planejou para a sua existência. Oh glória! Deus é poderoso demais, irmãos. A Bíblia faz de certa forma, uma tipologia entre o primeiro Adão e o último Adão. Adão e Cristo, né? Se a gente olhar para Adão, a gente vai ver Adão não pegando nenhuma faixa etária de criança. Adão já é formado homem. Adão não pegou bubu, né? Não pegou mamadeira, não engatinhou, para que a gente possa entender. Adão não, Adão já foi criado homem. Diferente de Jesus. Jesus não pulou etapa nenhuma. Ele ficou 9 meses preso num cordão umbilical, numa madre uterina, para que hoje você fosse livre. Ele ficou 9 meses sendo gerado num útero para que você recebesse vida hoje. Irmão, isso aqui é muito tremendo, muito tremendo. Vamos lá, prossigamos aqui. Deus assumia forma humana na antiguidade, tá? O nome disso, deixa eu colocar aqui, já a princípio, deixa eu colocar aqui. Vou colocar 2, tá? Primeiro, teofania. Teofania, ó. Teo, tá? Teo é igual a Deus, vírgula. Fania igual aparições. Aí o outro família. Família. Por que é bom a gente entrar aqui? Vou explicar já para vocês. Por quê? Aí você pode se perguntar porque eu coloquei aqui em cima, uns coloca um tracinho, enfim, para mostrar que o nosso Deus não é igual aos demais, tá? Não é igual aos deuses gregos, tá? Nosso Deus é incomparável, nosso Deus é inigualável, não existe quem se compare a ele. Tá? Então eu coloco assim, mas
A maioria das vezes você vai ver eu colocando Deus da outra forma, com o E aqui, com a vogal E, para que a gente possa entender. Tá? Mas eu quis colocar assim, agora você já tem uma noção. Quando você lê alguns livros teológicos, não aparece o E aqui. Tá? Por quê? Porque o autor não quer comparar Deus com os outros deuses. Porque Deus é incomparável. Um dia Deus quis jurar e falou assim, olha, eu vou jurar pela terra. Não dá. Eu vou jurar pelos céus, também não dá. Então eu juro por mim mesmo. A quem vocês vão me assemelhar? Em quem vocês vão me comparar? Porque Deus é inigualável, ninguém se compara a Ele. Aí desse jeito escreve aí hebraico, alguma coisa não, só mesmo para... Só para poder diferenciar o nosso Deus dos demais. Tá? Por que eu botei isso aqui rapidinho? Por quê? Essa expressão tel aqui em grego é Deus, tá? Deus, tá? Para a gente poder quebrar esse preconceito que diz que a letra mata o espírito. Quem já ouviu isso aqui? Quem já ouviu? Já ouviram? A letra mata... Oi? No culto aí, né? Tem pessoas que falam. Gente, se você pegar Coríntios 3, a lei que o apóstolo Paulo está falando, que é a letra que mata, é a lei. Você nunca vai estudar sobre Deus e vai morrer espiritualmente. Que espírito é esse que vai te dar conhecimento e vai te matar, gente? Eu estudo teologia há 24 anos. Só de aula, 18 anos aula. Então, automaticamente, as pessoas criam esse preconceito para dizer assim, eu não estudo teologia porque a letra mata. Fica aí. Vamos lá. Vamos lá. Ó, então, no Antigo Testamento, deixa eu botar aqui, tem uma chavezinha aqui. Antigo Testamento, tá? Um AT, tá? Antigo Testamento. Você vai ver Deus se apresentando dentro de uma teofania, tá? É Deus, de certa forma, vindo em forma de soldado, de anjo, da mesma forma é Cristo, tá? Ele vindo de forma de anjo, de soldado. Lá em Êxodo, na travessia dos Hebreus, que o apóstolo Paulo registra, Cristo veio numa teofania como uma pedra. Quer ver? Vamos lá. 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10. Isso aqui é muito poderoso. Muito. Isso aqui é importante porque tem pessoas que já receberam visita de anjos. E nem se deram conta que eram anjos. Eu, quando cheguei no limite, assim, eu falei assim, rapaz, tem vários anos atrás, eu falei assim, rapaz, eu vou largar tudo, eu vou parar, vou largar tudo. Entrou uma pessoa num ônibus onde eu estava, mal vestido, todo rasgado, mal vestido, sentou do meu lado. Tinha vários lugares para o cara sentar, o cara tudo do meu lado. Eu virado para a janela e pensando, já estava indo para a reunião com o pastor. Esse rapaz bota na minha coisa e fala assim, rapaz, eu trato a palavra de Deus para a tua vida, desiste não. Isso que você está indo fazer, não faça. Eu comecei a chorar. Desci na rodoviária. Quando eu fui em direção, veio uma mendiga. Não estava fedendo a cachaça, nada. Falou assim, ó, assim Deus tomou aquela mulher em profecia. E falou tudo aquilo que aquele rapaz tinha falado comigo no ônibus. Cara, como eu chorei. Esse dia minha esposa, ela falou, eu tenho algo muito grave para resolver, eu tenho que ir lá resolver. E ela foi resolver. E ela estava aflita para ir, no meio do caminho. Um rapaz parou com você e falou o quê? Vai dar tudo certo. Deus te abençoe. Sabe? O cara não sabia de nada. E falou com ela, vai dar tudo certo. Deus está com você. E deu o quê? Deu errado? Deu certo. Deus envia anjos. A Bíblia diz no Novo Testamento que pessoas receberam anjos. Pensando que eram pessoas. Por isso eu sempre falo isso aqui. Nunca despreze ninguém. Deus tem seus meios de falar. Oh glória. Oh aleluia. Olha 1 Coríntios 10. Do 1 a seguir diz assim, ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. A palavra hebreu é aquele que vem do outro lado do rio, do outro lado do mar, aquele que atravessa as águas. Versículo 2. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar,
Sérgio, olha como é que Deus é terrível. Só de homens, tinha 600 mil homens. E mulheres. E crianças, e filhos e filhas, muita coisa. A Deus, vou batizar todo mundo. E batizar onde? No mar. Deus levou o povo entre Piairote e Migdol, levou o povo ali, ó, para poder atravessar o deserto, o mar, o deserto, e ser batizado. Deus é muito poderoso. Um outro apontamento aqui, a gente acha que batismo é coisa do Novo Testamento, mas não é. Quando Jacó atravessou o Val de Jaboque, Jacó foi batizado. Quando Eliseu atravessou o Jordão, Eliseu foi batizado. Quando Elias atravessou o Jordão, foi batizado. No Éden mesmo existia 4 rios: Pison, Gilom, Eufrates e Tigre. Aí olha só, quando a pessoa é batizada no domingo de manhã, o que ela come à noite? A ceia. Aí olha o que diz o texto: e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, o maná. A palavra maná em hebraico significa o que é isso? Vinha todo dia, filho. Todo dia o povo abria a tenda e dizia: o que é isso? No outro dia o povo abria a tenda: o que é isso? É Deus dizendo: eu sou a sua provisão diária. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E Deus é tão categórico que diz assim: olha, não pegue mais do que a sua família possa comer hoje. Deixa que amanhã eu cuido. É Deus dizendo: eu quero ser a provisão na sua vida diária. Não só segunda, não só terça, não só quarta. Por isso na oração do Pai Nosso, Jesus diz: ó, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ali ele está apontando para o sábado. Além do pão diário, ele está apontando para o sábado. Porque no sábado não se pode colher. Na sexta-feira, colhe porção dupla. Oh glória! É Deus dizendo: é você abrir a tenda todo dia e perguntar: o que é isso? É a provisão de Deus. É você acordar amanhã, não imagina como é que vai estar o teu dia, e lá já está a provisão de Deus. O que é isso? Provisão de Deus. Oh glória! Oh glória! Ó o 4. Manjar espiritual é o 4. E todos beberam, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era quem? Cristo. E a pedra era quem? Cristo. A pedra seguia eles. Por isso que quando Moisés fere a rocha 2 vezes, Deus se irrita com Moisés, porque o único que poderia tocar no filho era o pai. E Deus não mandou Moisés, filho, deu uma conversa para a rocha. Fala para a rocha. Tem gente batendo em vez de conversar, e fala: conversa, glória. E a pedra seguia. Aí eu acho lindo, porque a pedra que é Cristo vai dar água, tá, gente? Vai dar água, eu sei que vai dar água, porque Cristo ainda não havia passado pela cruz. Fica tranquilo. Ali é água mesmo, fica tranquilo, tá? Jesus entende o seu papel. A primeira dispensação agora é do Pai. Vai lá, Pai. Eu vou atrás. Porque nós também temos que entender o nosso papel no reino. Se é a vez do meu irmão, é a vez do meu irmão. Se é a minha vez, é a minha vez. Amém. Aí eu acho lindo que o tabernáculo era móvel. Montava, desmontava. O povo carregava. Quando a nuvem parava, o povo via que era necessário montar o tabernáculo. Montava o tabernáculo. Tá? Da onde vem a palavra Shachan, significa Deus no meio. Deus pegando um povo como vizinho dele. Porque Deus sempre está no meio da gente. Ou ele está dentro de nós. Oh, glória. Aí ficava no meio as tribos, 3, em volta. Aí detalhe, o tabernáculo montado, o sacerdote olhava para o leste, pegava um sacrifício e ia andando no deserto. Porque lá estava a pedra. Quando eles montavam e iam, a pedra vinha seguindo atrás. Ah, gente, isso é o Jesus que nós serve. Maravilha. Oh, glória. Oh, glória. Ele está presente sempre nas nossas vidas. Oh, glória. Gente, isso aqui vale dizer para alguém aqui: acalma o teu coração. Deus está presente. Jesus está presente. Oh, glória. Oh, Jesus, oh, glória. Vamos lá, continua de novo. Então você viu que batismo não é coisa de igreja. Batismo não é coisa do Novo Testamento. Batismo é algo do Antigo Testamento. Oh, aleluia. Se você puder escrever, é vários que escrevem assim, ó: batismo não é coisa de igreja.
Batismo não é obra de Novo Testamento. Batismo é coisa do Antigo Testamento, é coisa de Deus. Porque quando Cristo foi batizado ali, ele estava mostrando o seu sepultamento. Dizendo, vou morrer por algum período, por alguns instantes. Mas vou ressuscitar já já. Aleluia. E quando eu ressuscitar, que saiu da água, ele ressuscitando, aquele que está além do véu, que é a pomba, que é o Espírito Santo, vai vir. O véu rasgou sim, para a gente entrar assim, futuro. Quando nós fomos arrebatados ao céu. Como Hebreus mostra sobre a Assembleia que está lá em cima. Com o caminho aberto, sim. Mas primeiro abriu para o Espírito Santo sair e habitar em nós. Porque agora ele não vem, como no Antigo Testamento, de forma esporádica e transitória, só para profeta, rei, juiz, sacerdote, não. Agora ele vem para toda a carne que teme o precioso nome de Jesus. Oh, glória. Por isso que eu digo para vocês, vocês não são visitação, vocês são morada do Espírito Santo de Deus. Oh, glória. Oh, maravilha. Dentro de você habita a presença do Espírito Santo de Deus. Oh, glória. Valorize a presença do Espírito Santo de Deus que está dentro de você. Vamos lá, apostila. Oh, glória. Deus assumia forma humana na antiguidade. No Velho Testamento, por muitas vezes, Deus, para se comunicar com o homem, assumia a forma humana. Isto é muito compreensível se entendermos que Deus é um ser espiritual e o homem um ser material, vírgula. Olha para cá, por favor. Eu vou falar uma expressão aqui, chula, tá? Mas para a gente poder entender. Imagina você no seu jardim, imagina o senhor na sua chácara, pastor, no seu sítio. Aleluia. O senhor coloca fogo no mato ali, e tem um bando de formiga indo para aquele fogo. Se o senhor virar para aquelas formigas e falar assim, ó, vai para aí não, vai para lá, elas vão ouvir o senhor? Vou dar credibilidade? Não. É a mesma forma com a gente. Se Deus comunicasse da sua metódica, do jeito dele, a gente não ia conseguir entender ele. Então o que ele fez? Vou mandar meu filho. Ó, glória. Igual nós. Aleluia. Para se comunicar com a gente, a fim de que nós não vamos, na verdade, para a gente não ir para o fogo eterno. Esse é Deus. Tá? Prosseguimos a leitura. 2 mundos diferentes e opostos um do outro. E por isso, quando houve a necessidade de Deus se revelar aos homens no Antigo Testamento, Deus assumia a forma humana. E com isso, conseguiu revelar-se ao homem. Lembra de Gideão? Lembra de Gideão? Quando a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ali é uma teofania, tá? Porque quando você lê na Bíblia um anjo, é artigo indefinido. Quando você lê eu vou botar até 3 minúsculo aqui, ó. Um anjo, deixa eu olhar com isso aqui. Quando vocês lerem na Bíblia e estiverem assim, um anjo é artigo indefinido.